E aí, pessoal, volto ou não volto histórias no meu quadro Kanban? Eu vou falar por que eu prefiro manter a história onde ela está, ao invés de ficar voltando a história no quadro, porque isso traz várias complicações. Então vamos lá. Se uma história entrou no seu quadro, significa que naquele momento ela foi a coisa mais importante a ser feita. E provavelmente, se ela for entregue, o quanto mais cedo ela for entregue, mais benefício de alguma forma no seu contexto ela vai te trazer algo de útil, vai te trazer um benefício, certo? Então faz sentido, desde já, a gente querer terminar as coisas mais rápido do que ficar começando, né? Aquele grande mantra do Kanban, que é comece a finalizar e pare de começar. Então, se ela chegou em determinado ponto, ela ainda é a coisa mais importante a ser feita e precisa que todo mundo dê foco nela para poder terminar o quanto antes. Agora, vamos imaginar que uma história, né? Vamos dar um nome para ela aqui. Temos a história 1, história 2, 3, 4, 5, história 0. Certo? Então, imagina aqui que a história 2 está numa coluna aqui que eu chamei de E, mas pode ser uma coluna qualquer do seu contexto. E aqui tem a limitação da quantidade de itens por coluna, né? Aqui é 2, aqui é 1, 2 também, 1. Aí esse item aqui, ele foi bloqueado por algum motivo, ganhou um bug, né? Tá numa coluna de testes, por exemplo, né? Uma fase de homologação com o PO ou com o cliente, né? Cada contexto vai exigir uma coisa. Imagina que no seu contexto, as fases aqui mais no final, sejam aquelas fases de teste ou de homologação com o PO e com os clientes usuários. Por algum motivo ela ganhou bug, algum comentário, uma sugestão que ela precisa ser retrabalhada, certo? Aí o que você faz? Ou alguns contextos acabam fazendo? Tira a história daqui e volta ela para algum lugar aqui das histórias das colunas anteriores. Aí eu te pergunto, imagina que essa coluna C seja a coluna de desenvolvimento e essa história aqui precisa de um pouco mais de desenvolvimento. Aí você vai voltar ela para cá, certo? Qual que é o dilema que você começa a enfrentar? Essa coluna só aceita um item, ou no seu contexto pode ter que seja 2, 3, mas ela já esteja ocupada por completo. Quando ela chega aqui, ela vai ter que conflitar com as prioridades daquela coluna, ou vai ter que estourar o limite daquela coluna por algum motivo, porque ela tem que estar aqui, porque alguém precisa trabalhar nela, certo? Então aqui já começa o seu impasse e o seu custo de coordenação começa a aumentar. O que eu faço? Eu volto ela para uma coluna anterior ainda, para poder ficar esperando, assim que possível, que for desocupada essa coluna, ela seja pega de volta? Certo? Uma pergunta válida. Só que também você vai enfrentar o mesmo problema nessa coluna aqui. Em que prioridade eu coloco? Coloco como topo? Coloco como baixo? Você vai ter que consultar o PO para isso. Você vai ter que ver em qual momento ela seja mais importante. Mas espera aí, se ela chegou lá, significa que um dia ela foi a mais importante para ser feita, ela precisa ser terminada, certo? E aí? Continuo, né? Fazendo essa daqui. Ela vem aqui para a coluna C de desenvolvimento, atropelando todas as prioridades e ganha a prioridade máxima aqui em cima e todo mundo tem que olhar para ela. Como é que eu fico com as outras histórias? Eu paro todas elas, enfim, né? Toda essa discussão, ela é importante para você, né? Saber colocar e posicionar ela da maneira certa. Por isso que eu não gosto de ficar voltando histórias. Outro problema, se você tira ela daqui, você abre um espaço aqui de novo, né? Aqui tem a possibilidade de ter duas histórias ao mesmo tempo. Você abriu um espaço aqui. E aí o que eu faço se eu terminar a história que está na coluna D? Eu posso jogar ela para cá, porque abriu esse espaço, porque a história que estava aqui voltou para lá. Percebe que o IP começa a aumentar sem você perceber? Ou, na verdade, percebendo, né? Mas lidando com isso. Então você gera um monte de custos de coordenação, até você traz uma complexidade para a sua coordenação do fluxo que você não precisa necessariamente, né? Você traz um monte de confusões, como essa, por exemplo, né? Posso ou não jogar a história para lá? Porque abriu um espaço. Ah, mas a história, essa daqui, ela chegou na coluna de testes, então eu tenho que dar foco nela, mas ela está lá na coluna de desenvolvimento, porque ela precisa ser desenvolvida para depois voltar para cá. Então tudo isso é ruim ficar gerenciando. Então o que eu costumo fazer e o que eu prefiro? Manter a história onde ela está. É como se fosse, numa metáfora não tão boa, mas imagina que é uma esteira de uma fábrica, onde lá na frente aconteceu um problema, numa caixa, que seja, numa esteira, e aí aconteceu esse problema lá, e alguém tem que ir lá ajudar a desimpedir
aquela fase o quanto antes para que as coisas do fluxo volte a funcionar da maneira mais fluida possível. Então eu prefiro manter aqui, significando que ela é a coisa mais importante ainda a ser feita, significando que ela já chegou nessa fase e essa foi a fase mais avançada que ela conseguiu chegar. Então eu mantenho aqui, isso me faz lembrar que ela não voltou, porque existe essa convenção dentro do meu time. Eu sinalizo ela com algum sinal de bloqueada, algum sinal de bug, algum sinal, enfim. No dia a dia a gente vai conversando com o time para ver como fazer isso melhor. Ela ganha um destaque. Se alguém num daily Scrum, num daily Kanban, começar a refletir sobre o fluxo, vai entender que essa é a coisa mais importante a ser feita para poder desengargalar logo, olhando da direita para a esquerda, certo? Então eu prefiro que ela seja mantida onde ela está. Você respeita o limite de trabalho em progresso da coluna, não cria confusão sobre se está estourado ou se não está, não tem que conflitar as prioridades antigas que já estão entrando aqui no fluxo anterior. E aí você consegue manter o foco do time, indicando que essa daqui precisa ser atacada o quanto antes para poder desengargalar todo o processo. Gargalos é outra coisa importante, você não começa a não enxergar se você ficar voltando as histórias de lugar. Sem contar que algumas ferramentas não conseguem gerenciar muito bem esse negócio de ficar voltando a história no fluxo, os gráficos depois acabam não ficando tão bem representativos. Certo? Então essa foi minha contribuição aí também. No vídeo passado, se você assistiu, eu falei sobre por que eu tenho ojeriza da coluna Blocked, dá uma olhadinha lá. E essa foi se volta ou não as histórias no quadro. Eu prefiro não voltar, deixa elas lá onde elas estavam e sinaliza elas de alguma forma. Ok? Meu nome é Rafael Buzon, um grande abraço, esse foi o Buzz On Air. Te vejo por aí, assina a minha newsletter. Até mais.